Olá, sejam bem-vindos ao Gestão Unesp 2014 e hoje nós vamos conversar sobre assessoria de planejamento estratégico. Nosso convidado aqui no estúdio é o assessor-chefe da APE, o professor Rogério Buccelli. Professor Rogério, é um prazer recebê-lo em nosso programa. Prazer é meu. Professor, pensando nessa estruturação da reitoria, eu gostaria que o senhor comentasse como que surgiu essa assessoria de planejamento estratégico. Essa assessoria, ela surgiu no começo da gestão do professor Hermann, por conta de uma experiência do próprio professor Hermann na época, que era assessor da assessoria de planejamento e orçamento. A APLO. Na oportunidade, a APLO ela era constituída de 3 grupos. Um deles, ao qual eu coordenava, era o grupo de planejamento estratégico, onde tinha uma série de atribuições que a assessoria de planejamento estratégico acabou carregando. Mas logo que ele assumiu a reitoria, ele e o professor Dorigan me convidaram para assumir essa nova assessoria, com a seguinte finalidade: elaborar um plano de desenvolvimento institucional, junto com as pró-reitorias. Então, a assessoria que é o famoso PDI. Que é o famoso PDI. A assessoria de planejamento estratégico, ela foi criada com essa incumbência, mas no decorrer de todo esse período, desde da gestão do professor Hermann, ela acabou assumindo uma série de coisas, inclusive que o próprio grupo já coordenava. Por exemplo, toda a representação no CRUESP está com a assessoria, a representação técnica está com a assessoria de planejamento estratégico. Então, é a assessoria de planejamento estratégico que, junto com o reitor e os outros reitores, faz parte das discussões técnicas e políticas dentro do Conselho de Reitores das universidades. Para que a gente entenda a relevância dessas ações estratégicas dentro da universidade, para pensar a universidade como um todo, né, começando pelo PDI, né, como que o senhor vem analisando essa distribuição, esse planejamento, né, para o desenvolvimento da instituição, uma vez que há essa pretensão da universidade se tornar de classe mundial, uma universidade de excelência? Em que medida o PDI vem contribuindo para essa meta, professor? Olha, eu acho que o PDI, se eu olhar as outras universidades, e não só universidades do Brasil, mas universidades latino-americanas, o PDI é uma grande inovação no caso da Unesp, né, e no caso do Brasil, com certeza. Em que sentido? Primeiro que é um plano de desenvolvimento que consegue embutir nele recurso orçamentário, ou seja, não é um plano que fica simplesmente na esfera de metas, que fica na esfera do desejo, mas ele se propõe com recurso orçamentário fazer aquilo que é factível que seja feito, dado, lógico, as limitações orçamentárias. E segundo, que envolve praticamente que toda a comunidade através das pró-reitorias e das assessorias. Ou seja, o PDI ele consegue transformar um plano de gestão num plano de desenvolvimento da instituição, ou seja, ultrapassa os 4 anos. Do ponto de vista prático, não se consegue, no final de um mandato, brecar ações num plano de desenvolvimento institucional, porque muitas dessas ações são de 5, 6 anos e começam no meio de um mandato. Então, se vocês acabam um mandato e começa um outro mandato e vem uma proposta de revisão do PDI, com certeza aquilo que tem continuidade não poderá ser brecado, sob pena de prejudicar as metas e as ações em andamento. Isso nas dimensões tanto do gabinete quanto das pró-reitorias. Sim. Anterior ao PDI, os planos, eles começavam e terminavam no mandato. O PDI, ele ultrapassa, porque a gente está falando de desenvolvimento institucional. Então, vou dar um exemplo prático. Quando você tem um plano de desenvolvimento na área de periódicos, ultrapassa o mandato. Ultrapassa o mandato no que se refere a ações, a metas e no que se refere a recursos orçamentários. Por hipótese, se um novo gestor assumir e quiser brecar, ele vai ter sérias consequências contratuais por conta do recurso orçamentário e vai ter sérias consequências nas metas e nas ações que ultrapassam o mandato. O que ele pode fazer?
ele pode esperar terminar aquele programa e vir com um novo programa. Então, muitas vezes acontece de uma pró-reitoria assumir e ter que esperar um ano e meio até terminar o programa para ela vir com um novo programa. Fora o fato que todos esses programas vão para o Conselho Universitário também, né? Então, e a APE dá esse suporte para a gestão desses projetos em continuidade. Exatamente. Todo o suporte técnico, todo o suporte conceitual é a APE que dá. Ou seja, a APE desenvolveu um software, patenteou o software está patenteado, todos os gestores utilizam esse software, a sociedade, de uma forma geral, entra e vê exatamente o que está sendo feito. Por exemplo, entra no detalhe de ver o ofício que liberou o recurso para um docente que faz parte de um programa fazer um pós-doc no exterior. Entra no detalhe, entra no nome do docente, ou seja... Que é uma transparência da universidade. Que é uma transparência da universidade. E está aberto, ou seja, não precisa ser da universidade para acessar o que está sendo feito. Está na página da universidade. Então, mas além dessa tecnologia, que eu tenho orgulho de falar, que foi patenteado, isso é da Unesp, já outras universidades queriam desenvolver e tiveram que consultar a gente dessa possibilidade, é o fato de você ter um plano que saiu do papel, entendeu? Ou seja, plano de desenvolvimento institucional no Brasil é uma norma necessária para qualquer universidade pública conseguir fazer com que os seus cursos sejam certificados. Nós não precisamos, porque isso não é cobrado da Unesp, ou seja, o Conselho Estadual de Educação, ele não necessita, para fazer com que os nossos cursos sejam cursos credenciados, ter um plano estratégico. Já uma universidade federal precisa. Então, o que nós fizemos? Por que não utilizar essa ideia, que é uma ideia boa, de um plano de desenvolvimento institucional com todo um conceito de planejamento estratégico e colocar o orçamento dentro e fazer com que a universidade pense no longo prazo de forma estratégica? Deu super certo. É lógico que deu super certo porque os reitores deram todo o apoio político para isso e o Conselho Universitário aprovou por unanimidade essa ação. Tem vários planos que eu conheço que não saem do papel, vários planos de universidades federais super requisitadas aí que não saem do papel. Além dessa gestão do plano institucional, o PDI, também tem as outras atribuições e como foi o desenvolvimento dessas ações durante o ano de 2014, nós conversamos daqui a pouco. Tá bom. O Gestão Unesp vai para um breve intervalo e já volta. O Gestão Unesp 2014 está de volta e hoje nós conversamos sobre a assessoria de planejamento estratégico com o professor Rogério Buccelli. Professor, dentro da perspectiva, o PDI é uma grande ação encabeçada por vocês, mas também temos outras atividades, né, dentro da APE com a sua equipe e eu gostaria que o senhor fizesse um balanço dessas atividades em relação ao ano de 2014. Tem outras coisas tão importantes quanto, por exemplo, todos os dados acadêmicos, todos os dados administrativos que estão no anuário estatístico e que serve como referência para vários trabalhos, entre os trabalhos, os famosos rankings, os dados saem do anuário, isso tem sido de extrema importância para a APE e para a universidade como um todo. Ou seja, todos os dados que são públicos estão nesse anuário estatístico, que também está praticamente totalmente informatizado, né? Ou seja, se preenche online também. Fora isso, a APE também é de responsabilidade da APE a gestão de informações, que a gente chama de gestão de informações estratégicas, onde isso não, exatamente porque é estratégico, isso não está aberto. A gente compara esses dados com outras instituições de ensino superior no Brasil e no mundo, tá? Então, por exemplo, a gente compara a carga horária docente das nossas universidades e da Unesp em particular com universidades estrangeiras, universidades que são as ranqueadas. Para que essas informações? Para tomada de decisão. Então, a gente municia os gestores dessas informações, faz essa análise comparativa
exatamente para que tenha-se, no mínimo, um perfil, um panorama do que é a Unesp nesse contexto do ensino superior. Um contexto, diga-se de passagem, extremamente conturbado no ano de 2014, por conta do que foi o ano de 2014. Quando aparece na mídia que a maior instituição universitária pública do país está em crise financeira, obviamente aparece isso, a demanda vem para nós também. Tá? E o ano de 2014 foi um ano onde a APE foi requisitada exatamente para mostrar que crise que é essa, se essa crise está na mesma proporção que a crise dessa maior universidade, se nós vamos entrar numa crise igual ou pior. Então a APE acaba municiando os gestores exatamente nesse sentido de mostrar o tamanho desse problema, que não é só financeiro, é institucional também. Eu chamo isso de uma crise de modelo de universidade pública no Brasil, que em alguns momentos isso explode pelo lado financeiro, em outros momentos isso aparece por você não suprir a necessidade que a sociedade quer que a gente faça. Investir na finalidade de uma universidade, que é essa formação acadêmica de qualidade. A grande pergunta que a APE faz com uma certa constância e que isso acaba aparecendo nesses momentos de crise é qual é efetivamente o papel de uma universidade pública no Brasil, em particular no estado de São Paulo. Ou seja, a gente tem que suprir todas as demandas por vagas de graduação e pós-graduação. Qual é o papel da universidade pública no estado de São Paulo que, ao assumir esse papel, deixa de lado o ensino privado? Ou seja, essas perguntas a gente tem que responder e municiar os gestores para que, nos fóruns adequados, os gestores possam se posicionar do ponto de vista político. Não é uma pergunta fácil de ser respondida, porque tem várias respostas, depende do prisma que você olha. Se somando a isso, você tem um problema que em 2014 apareceu de forma aguda, é a falta de recurso orçamentário. A falta de recurso orçamentário / financeiro, né? Ou seja, que entra numa particularidade das 3 do estado de São Paulo, a discussão da autonomia, que é peculiar no Brasil. Eu diria, é peculiar no mundo ocidental. Ou seja, você tem um imposto que incide de forma indireta em toda a população, que é o ICMS, ou seja, uma pessoa que ganha um salário mínimo e uma pessoa que ganha 30 salários mínimos, elas estão proporcionalmente pagando a mesma coisa. Para quê? Para manter essas universidades. Ou seja, é um imposto indireto, não é um imposto direto. Bom, se é um imposto indireto, que já é desigual por ser indireto, a universidade deveria minimizar essa desigualdade. Ou seja, como? E uma das coisas que a gente tem feito, e eu acho que tem sido um sucesso, é o programa de inclusão. Então, o programa de inclusão, ele é um programa aprovado pelo Conselho Universitário e o PDI, ele entra por aí, tá, dando suporte no programa de inclusão. Então, esse é um problema, é um modelo, a gente tem que pensar isso. As pessoas me consideram um pouco pessimista ou muito pessimista. O fato é, por eu trabalhar nessa área, eu vejo um modelo de ensino que é um modelo sustentado por um imposto indireto, com uma autonomia em cima de uma alíquota. Tá? É claro que eu tenho que chegar para as pessoas e falar assim, isso não se sustenta. Não há nada parecido no mundo e não há nada parecido no Brasil, tá, que a gente possa falar que isso é sustentável, apesar de a gente estar no 25º ano de autonomia. Você construir um modelo onde você quer suprir toda a demanda da sociedade, seja por vaga, seja por pesquisa, em cima de um modelo que é frágil desse ponto de vista, é lógico que a gente vive numa corda bamba. Então, isso precisa ser repensado. E quando aparecem problemas como o de 2014, isso explode, isso fica visível.
Quando você fala que tudo que vem vai para salário, um cidadão chega e fala assim, como é que pode uma universidade destinar tudo para salário? Então, é preocupante. Você tem que ter estratégia para atuar junto com a sociedade, junto com o governo do Estado e, lógico, com a imprensa. E mostrar o porquê que isso ocorre e de forma que é a questão da transparência que nós comentamos anteriormente. Você tem que mostrar claramente o que a universidade faz. Quando, no ano de 2014, se discute salário, quando no ano de 2014 se discute o que vai ser a Unesp nos próximos 25 anos, ou o que vai ser a Unesp nos próximos 40 anos, que ela vai fazer em 2016, 40 anos, é exatamente levantar todas essas informações e mesmo que a gente tenha limitações institucionais, mesmo que a gente tenha que levar esse debate, os gestores têm que saber para onde ir. Uma pergunta que eu faço isso, né? O modelo de graduação é um modelo que vai se perdurar nos próximos 10 anos? Ou seja, a gente vai sempre estar a reboque do que está acontecendo ou a gente vai poder criar um modelo de graduação que dê resposta, por um lado, aos alunos que demandam a Unesp e, por outro, a manutenção da qualidade? Porque, caso contrário, as coisas virão e a gente vai apagar incêndio. Não é para isso que serve uma assessoria de planejamento estratégico. Existem vários modelos de ensino de graduação no Brasil e no mundo. Com certeza nós não vamos criar um modelo novo. Ou nós vamos copiar ou nós vamos adequar à realidade brasileira. É perfeitamente factível projetar isso para que quando isso ocorrer de fato, a gente já tenha aí 2, 3 anos à frente dessa nova perspectiva. A mesma coisa na área da pesquisa, a mesma coisa na área da pós-graduação, ou seja, o mundo muda constantemente e a APE ela serve exatamente para alertar, no mínimo, para alertar os gestores de que estamos fazendo coisas do século passado e que mais cedo ou mais tarde vão bater na porta. E aí, pensando nesse impacto, tem alguns desafios aí para o ano de 2015, mas isso a gente conversa daqui a pouco. Ok. O Gestão Unesp 2014 faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Gestão Unesp 2014 e agora é o momento de conhecermos mais um funcionário da equipe Unesp. Aqui na Unesp, eu estou trabalhando há 33 anos. Eu comecei a trabalhar aqui na universidade no gabinete do reitor, né? Eu era secretário do reitor. Depois fui para a APLO, né? Assessoria de Planejamento e Orçamento. Da Assessoria de Planejamento e Orçamento, eu fui trabalhar também na Assessoria de Comunicação e Imprensa, aqui da Unesp. Trabalhei por uns 2 anos, né? E depois da imprensa voltei para a APLO novamente, né? Aí na APLO nós tínhamos lá alguns grupos que compunham a APLO e um desses grupos era o grupo de planejamento estratégico, né? No qual eu trabalhava. A minha função aqui, ela é uma função onde a gente cuida de orçamento, né? Tem um sistema chamado CIAFEM, que é um sistema que gere recursos que são oriundos do Tesouro, que entram na universidade, né? E trabalhamos com relatórios diversos e vários atendimentos que a gente faz também para outras áreas aqui da reitoria da Unesp. E um dos nossos trabalhos aqui, que eu me sinto meio pai desse trabalho, né? É o Anuário Estatístico da Unesp, né? Nós começamos com esse anuário aqui no ano de 2001, né? Estamos em 2014, e eu espero que ele se torne cada vez mais um instrumento de trabalho para toda a universidade. Dentro da universidade é a menina dos meus olhos, né? O Anuário Estatístico. E aqui no estúdio nós continuamos a nossa conversa com o professor Rogério Buccelli, assessor-chefe da Assessoria de Planejamento Estratégico.
Professor, dentro dessa dimensão que o senhor pontuou de questionar que modelo é esse de universidade que nós temos no Brasil, que perspectivas que a APE traz para a nossa universidade agora em 2015, desculpa. Então, eu vou falar de duas maneiras, vou colocar de duas maneiras. A primeira é de curtíssimo prazo, o ano de 2015, e a outra é 2016 para frente. O ano de 2015, na perspectiva financeira orçamentária, não vai ser um ano bom. E não vai ser um ano bom não por conta das finanças da Unesp. Não vai ser um ano bom porque não será um ano bom para o Brasil de uma forma geral. Seria, com certeza, pior se a Unesp não tivesse condições financeiras de arcar com um ano ruim. Ou seja, esse é um grande fator que vale a pena eu dedicar alguns minutos. A autonomia de gestão financeira permitiu à Unesp a ter condições financeiras de suprir necessidades de despesas que são prementes, não são despesas exageradas, a gente não pode falar que pagar bolsa de estudo é um exagero. Então, são despesas prementes que, por conta da autonomia, a gente consegue, mesmo com um ano ruim, pagar essa despesa. O que a gente não consegue, ou o que a gente não pode fazer, é suplantar aquilo que a gente vem fazendo. Mas a autonomia serve para isso, serve exatamente para que a gente possa ter, em anos ruins, condições de suprir aquilo que é premente. Então, não é um problema da Unesp, é um problema do Brasil, aonde a Unesp, por conta da autonomia, vai saber muito bem lidar com esse problema, vai saber muito bem fazer com que 2015 passe. Agora, o que eu acho que é um problema da Unesp e, do meu ponto de vista, como eu disse no bloco anterior, eu sou funcionário para isso. Para mim é 2016, 2017, ou seja, para mim está claro, e desculpa eu insistir, o modelo de universidade brasileira, o modelo de ensino no Brasil, ele não pode continuar sendo dessa forma. E não pode por quê? Porque ele é caro. É um modelo caro. Nós temos 90% do nosso corpo docente em regime de dedicação integral. Se nós acharmos que é esse o modelo ideal, e abra um parênteses, esse modelo é sui generis no Brasil, é sui generis, se nós acharmos, a gente precisa convencer a sociedade de que esse é o modelo. 9,57 do ICMS não dá para esse modelo. Não dá. Ou seja, a gente precisa, portanto, mostrar para a sociedade, mesmo sabendo que esse modelo não é um modelo que tem parâmetro em qualquer lugar do mundo, a gente tem que mostrar para a sociedade que esse modelo é o modelo ideal para o Brasil. Eu acho que nós perdemos nessa disputa política, porque eu vejo claramente o que acontece tanto na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, como o que acontece no Congresso Nacional, a discussão sobre financiamento das universidades. A gente precisaria convencer a classe política. Eu acho que essa briga nós perdemos. Então, a gente tem que ter um plano B. E não é só na questão do regime de dedicação, é no modo de ensino. Ou seja, a gente tem que ter a coragem de pensar um ensino de graduação e de pós-graduação onde a carga horária seja uma carga horária de aula presencial menor do que há 10 anos atrás. A gente tem que usar tecnologia para exatamente suprir essa necessidade, sem prejuízo da qualidade. É perfeitamente possível isso. Então, eu sei que esse inovar dentro da universidade, dos métodos de ensino. E eu tenho ciência que esse é um debate que, dependendo do fórum que eu colocar, eu vou ser metralhado. Mas tem que ser feito esse debate como a gente faz pesquisa, com seriedade, levantando hipóteses, levantando questionamentos, levantando os porquê não fazer isso e o porquê fazer isso. O fato é que eu não consigo perceber, tem cursos nossos que ultrapassem muito a carga horária estipulada para o MEC, eu não consigo perceber você formar pessoas, tá, com 5 anos. 5 anos para um aluno que já entra sabendo muita coisa. Então, não se sustenta isso.
né? E eu acho que financeiramente não vai se sustentar mesmo. Fora o fato que, para mim, eu não sei se você percebeu, eu não quero ficar no ano de 2015. 2015, para mim, ele já está dado. 2015 vai ser um problema financeiro orçamentário. 2015 vai ser um grande ano para que a Unesp pense os próximos anos dessa universidade. Qual a universidade que queremos. E tem pessoas, tem um grupo de pessoas seríssimas dentro da Unesp, pessoas que escrevem sobre isso, pessoas que são tituladas sobre isso. Nós temos que sentar e discutir exatamente isso, a ponto de saber quais são os nossos limites, como eu coloquei, tem a classe política, a gente tem que convencer. Por outro lado, a gente tem que avançar, como a gente vem avançando em ranking, avançando na pesquisa, nós temos uma quantidade de titulações cada vez maior, tá? Temos que avançar, mas avançar como? Avançando, financiando totalmente essas coisas? Parece que é pecado discutir forma de financiamento. Não, não é. A gente tem que encarar a realidade. Ou seja, 100% do financiamento na universidade vem de um imposto indireto. É ingenuidade a gente imaginar que a Unesp vai se sustentar assim. Não vai se sustentar assim. A não ser que a gente aposte no sucateamento. Eu acho que ninguém aposta no sucateamento. Ou seja, sustentar essa classe, essa quantidade de teses com a qualidade que tem, essa formação de alunos na graduação, que são uma das melhores formações que a gente tem, com um corpo docente e o corpo técnico-administrativo de qualidade, mantendo a remuneração e os salários no mesmo jeito, não dá para ser com 9,57. Com certeza não dá. Ou seja, nós vamos ficar pautando sempre as nossas discussões pelo aquilo que a gente pautava nos 10 anos, ou a gente vai vir com alternativa? Essas alternativas que eu acho que o grande pulo do gato em 2015. A gente tem que fazer esse debate com essas pessoas sérias que a Unesp tem. Caso contrário, a gente vai ser engolido pela essa classe política, que ela já sabe o que ela quer. Ela quer mais vagas, independente da qualidade. Ela quer muito mais vagas. É uma questão quantitativa e não de qualidade. Sem sombra de dúvida. Ela não faz, a classe política, ela acha que a qualidade é uma consequência. Não é uma consequência quando você coloca 70 pessoas assistindo uma sala de aula, ou assistindo uma aula, ou 70 pessoas num laboratório que você não tem condições de ter bancada suficiente para 70 pessoas. A classe política não faz isso. A classe política, ela olha exatamente quantos alunos você demanda numa medicina. São 100, 110 pessoas por vaga? Por favor, tá? Supra essa necessidade. Não, a gente tem que convencer, e convencer não só com argumento político-ideológico, mas convencer dando alternativas. Para mim, isso é o que a gente precisa fazer, e a gente ainda não faz, do meu ponto de vista. Dar alternativas. Tem que dar alternativas. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação e desejar sorte em frente a esses debates que o senhor possivelmente vá promover dentro da universidade, junto com as pessoas de nome, de capacidade e competência para pensar cada vez mais numa qualidade de ensino dentro da nossa universidade. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. O Gestão Unesp 2014 fica por aqui. Acompanhe a discussão sobre as ações da universidade em nosso programa. Obrigada pela companhia e até a próxima.